Eu estou no Salmo 133. Salmos 133. Que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Nós estamos aqui, né? Eu quero falar que algumas perguntas em off, né? Jamais falo o nome, jamais, em nome de Jesus, tá? Eu posso usar até um testemunho que eu conheça, para que a palavra continue com a verdade. Mas jamais o nome de um santo, jamais, tá, gente? Isso é ética. Isso é responsabilidade, né? Isso é maturidade, né? Ontem eu disse para mim, para vocês todos, que a unção, ela precisa nos possuir. Para você tê-la, você precisa se aproximar dela. Tudo que você queira nessa vida, você precisa se aproximar. Você precisa estudar. Você precisa meditar. Você precisa buscar. Quem entende isso? Você precisa querer. Então, pastor, eu preciso querê-la. Quando Deus vem, que a presença dele se manifesta, é uma força, é um poder muito grande. Mas eu não tenho a presença que eu tenho hoje, eu não tinha 40 anos atrás. Eu não tinha até 20 anos atrás. Não, pastor, não. Eu fui buscando. É tão impressionante que, deixa eu dar um testemunho muito rapidinho aqui para vocês, para a Ana Cláudia que está entrando aí. Eu me lembro, Ana Cláudia, que desde que eu me converti, há mais de 40 anos atrás, eu sabia do sobrenatural. Pela palavra. Porque muitas vezes você vê o sobrenatural na palavra e você fala assim, ah, isso foi lá. Não, gente. A Bíblia diz que Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Né? Ó, conhecimento da palavra. Deus não mudou, Deus não muda. Deus não varia. Deus não é uma coisa ontem e uma coisa hoje. Isso é coisa de ser humano. Para a gente não ter essas variações, essas imaturidades, esses egocentrismos, essas paradas, a gente precisa continuar, permanecer, perseverar. E eu me lembro que há 40 anos atrás eu já sabia, presta atenção nisso, há quase 40 anos atrás, do que Deus já fazia no Canadá, do mover de Deus, que nunca mais saiu do Canadá. Por que nunca mais saiu, pastor? Porque eles nunca deixaram sair. Pode ser menos. Deus age conforme a necessidade. Mas esse mover, essa presença não pode sair, gente. Por quê, pastor? Porque se ela sair, prestem bem atenção nisso, nós vamos ficar sem. E quando a gente fica sem a presença, o que acontece? A gente fica mais vulnerável, e muito vulnerável. Então nós precisamos buscar essa presença cada vez mais. Então eu não tenho essa presença porque homens impuseram as mãos sobre mim e houve a impartição só. Não, eu já tinha essa unção. Quando eles tocaram, ela fez isso aqui dentro de mim e de você, ó. Mas qual é a decisão que a senhora tomou na vida da senhora? De ir para a fonte eterna, e beber dela todos os dias. Você tem que beber de Deus todos os dias. Estar na sua presença. Beber da sua palavra, presta atenção nisso. Beber do seu espírito.
Beber. Através da oração você bebe, através da adoração você bebe, através da glorificação você bebe. Quando você intercede por alguém, não parece, mas Deus te visita. Ele te visita porque você vai abençoar outras pessoas. O segredo de receber é dar. Vocês me entendem? Então, resultado, quando Deus derramou a unção sobre aqueles homens, presta atenção nisso, e olha que eles, antes da pessoa ser um sacerdote, a pessoa tinha muitos anos de estrada se preparando. Então, o ministério não era assim da noite para o dia. Havia uma preparação muito grande, havia uma limpeza muito grande, havia uma pureza muito grande, até a pessoa receber aquela unção. Porque aquela unção, gente, presta atenção, era para toda a eternidade com ele. Era por toda a vida. Aquela unção não era tirada com banho. Pastora, sim. Ela não era tirada com o mergulho no mar, quando eles entravam numa mikva, no lugar de purificação. Não. Ela permanecia com eles. Ela continuava com eles. Vocês entendem? Então, o que Deus está dizendo hoje para mim e para você? Que Ele não quer mais muita coisa que acontece na minha vida e na tua. Por exemplo, alguém me fez algumas perguntas em off, eu vou responder. A unção, ela tem que possuir a tua garganta, as tuas cordas vocais, a nossa língua. Porque a Bíblia diz, como é que você doma um cavalo? Através de um freio que você coloca na boquinha dele, você leva ele para onde você quiser. Você faz ele correr, você faz ele voar, você faz ele parar, você faz ele ir para a direita ou para a esquerda, filho, ou até para trás. Olha o tamanho de um navio. Como é que você diria, você vê um monstro daquele, ele é dirigido por um pequeno leme. Um navio dentro de um mar de 500, 1.500 metros de profundidade. Porque há lugares no mar, gente, há lugares no oceano que chegam a 5.000 metros de profundidade. E ser humano aguenta, nenhum ser humano aguenta chegar. Lá em cima está aquele capitão com aquele enorme barco sendo dirigido por um pequeno leme. Esse pedacinho de língua que está dentro da minha boca e da tua, sabe o que a palavra também ensina? Que você pode domar uma águia. Meu Deus, é um sonho ver uma águia adulta, pessoalmente. Você pode domar uma arpia. Você pode domar um réptil. Está escrito na palavra que você pode domar todos os animais. O homem pode. Mas você não pode... Mas a verdade é que a gente não consegue domar a nossa língua. Esse pedacinho de carne que tem aqui dentro. Sabe o que a palavra de Deus também ensina? Que um homem que consegue domesticar, domar a sua língua, ele é perfeito. Como assim, pastora? Um homem e uma mulher que não peca no falar é perfeito. É perfeito. É perfeito. Pastora, como é que a gente faz? Depois dessa live, uma hora que você estiver sossegadinho, faz o que eu fiz. Coloca lá, versículo sobre língua.
E estuda tudo que você puder. E ore ao Senhor e diga: Senhor, me ajude. Eu sei que com a minha língua, a Bíblia também diz que com a sua língua você pode trazer vida, como você pode trazer a morte. Você sabia disso, não? A palavra de Deus ensina isso. Pessoas que reclamam muito de tudo e de todos e qualquer situação que passa. Essa língua precisa ser possuída pelo azeite. Essa garganta precisa ser possuída pelo azeite. Essas cordas vocais precisam ser possuídas pelo azeite. A Bíblia diz que antes que eu e você fale, Deus já sabe. O que a palavra do Senhor Deus também ensina aqui? Uma palavra, ouça a palavra, que uma palavra, quando ela sai da boca, ela vai dar fruto. Então a senhora quer dizer o que, pastora? Que nós temos que pensar muito para falar. Você pode ver que às vezes um está discutindo com o outro, a gente está se metendo no meio. Gente, uma conversa nem é com a gente. Conversa nem é com a gente. Qual o segredo, pastor? Falar quando você for chamado. Não é verdade? Né? Não falar quando alguma coisa não te diz respeito. Eu me lembro quando aqueles homens meio sapeca conversavam com o papai, eles falavam assim: Esmeralda, você viu o que aconteceu com a filha do José, fulano de tal? Ele falou: não. Ele falou: Esmeralda, o que é? Você não sabe nada? Ele falou: meu filho, meu pai sabia assim, meu filho, quem tem 5 mulheres dentro de casa não fala da filha dos outros. Quem tem filha mulher dentro de casa não fala da filha dos outros. Olha que sabedoria. Um homem que não tinha estudo nenhum, inchadinho, dono de um sítio maravilhoso, ele tinha essa sabedoria. Irmãos, quando alguém vem contar alguma coisinha pra gente, você pode acreditar que ele aumenta um tio. A pessoa nunca passa pra gente do jeito que ouviu. E o meu pai dizia: toma cuidado, que aquele que fala de alguém para você, ele vai falar de você para alguém. E aí isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai trazendo uma maldição. Você sabia que quando eu e você pecamos com a nossa língua, todo o seu corpo peca? Por quê? Porque ela faz parte de todo um corpo. É por isso que a gente tem que amar uns aos outros e cuidar, porque se eu prejudicar um membro de uma igreja, eu prejudico toda uma igreja. É por isso que vocês nunca me viram falando mal de alguém abertamente. Porque eu não vou prejudicar vocês, eu não vou prejudicar ele, eu não vou me prejudicar, eu não vou machucar Deus. Se você tiver que resolver com o teu irmão, não é online não, é pessoalmente, é com sabedoria, é com elegância, é dentro da palavra. Por isso que quando alguma coisa te deixar muito nervoso, naquele momento você não toma atitude nenhuma, você fica quieto e começa a repreender os pensamentos, porque toma cuidado, gente. Tudo aquilo que vem do pensamento vai sendo criado e vai soltar aqui. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Você quer ver uma maldição que a pessoa recebe pro resto da vida? Quando ela fala da mãe dela na fé. Pastora, Deus não me dá o direito de falar? Não. Quando a pessoa fala do pai dele na fé, da pessoa que te levou à salvação. Mas, pastora, mesmo que ele esteja errado, pastora, mesmo, Deus não permite. Nós não seremos perfeitos. Eu nunca respondi para um líder meu na fé. Ao contrário, eu cuidei deles. Eu alimentei eles na medida do possível. Eu comprava os melhores termos.
Era a melhor oferta minha para eles. Eu sempre procurei entregar primícias para as pessoas. A minha atitude, a tua atitude mostra quem eu sou, quem você é. Vocês estão entendendo? A pastora Flávia está dizendo o princípio de honra. Não, se eu falasse o que eu sei, nosso Pai do céu, não, eu não tenho esse direito. Não é só que eu não posso. Eu não tenho esse direito. A palavra não me dá esse direito. Não devo, não vou fazer, não posso fazer. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos lábios. Vocês se lembram da Torre de Babel? Eu estou falando tudo dentro da Bíblia. Vocês se lembram da Torre de Babel? A Torre de Babel, gente, se Deus não segura aquilo ali, eles chegariam lá. Por quê, pastora? Prova para mim que eles estavam em unidade. Você não segura um povo em unidade. Você não segura uma casa quando ela anda em unidade. Você não segura o reino de Deus quando ele está em unidade. Só que muitas vezes o reino de Deus, ao invés de estar em unidade, ele está em união. Um disputando com o outro, um querendo o que é do outro, vendo a prosperidade do outro e sendo machucado. Eu não sei explicar isso. Eu nunca soube. Eu nunca soube explicar isso. É uma tristeza isso. Por quê, pastor? Porque o sol nasce para todo mundo, gente. A chuva desce para o ímpio e para o justo. Não cabe a mim e a você disputar essas coisas. Por isso que hoje eu diferencio muitíssimo bem a religiosidade do reino de Deus. Quando você é reino, você é diferente. O que é ser reino, pastor? Quando Deus está plantado dentro de você, está enraizado dentro de mim, de você, quando Ele reina, quando Ele é Senhor, quando Jesus é Salvador, quando Ele é dono, quando Ele manda, quando a palavra está em primeiro lugar na nossa vida. Uma pergunta em offline que vocês me perguntaram, pastora, alguém me perguntou assim, eu saio de uma tranqueira e entro noutra, sabe por quê? É o que você atrai. Quando o reino de Deus for implantado dentro de mim e de você, você não vai ter pressa de buscar milagres, mas você vai ter pressa de buscar o Pai, de buscar o Filho, de buscar o Espírito Santo, de buscar a presença, de ter fome e sede pela presença, e os milagres correrão atrás de mim e atrás de você. É por isso, irmãos, que poucos vão me entender. Quando a pessoa diz assim para mim, pastor, a minha vida não muda. Venda alguma coisa, manda a sua idade em oferta. Por quê, pastor? Porque hoje alguém mandou para mim e falei, filha, coloca o nome completo. Não pode ser um nome... o nome tem que ser completo, quando eu ponho na Torá. Se a pessoa chama Ana Rosa da Silva, não pode ser Ana Rosa, tem que ser Ana Rosa da Silva. Resultado, gente, quando ela entra na Torá, a gente começa um processo de oração. O processo de oração vai começar a limpar essa pessoa, presta atenção nisso. Vai limpar, Deus vai começar a visitar a pessoa e vai limpando. Por quê, pastora? É a senhora que vai orar? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí a oração vai limpando a pessoa, vai iluminando a pessoa, Deus vai tratando com a pessoa, vai indo anjos para tratar com a pessoa. De repente, assim, a pessoa liga para mim e fala para mim, pastora, minha vida está arrumada. Irmão, você gasta com cerveja, você gasta com bebida. Tem gente que gasta com vícios, com sexo, com comida, que come até passar mal. Venha adorar o Senhor. Eu sempre falo isso, adore a Deus.
Pastora, meu filho não muda, mas o que você está fazendo por ele? Só chorando, reclamando, não vai adiantar. Vem adorar ao Senhor na Torá de milagres por esse filho, por essa filha. Pastor, eu acho que o meu nome está em tal altar, de tal lugar, perigoso. Manda o seu nome completo e a sua idade. Deus vai começar a mudar a sua casa. Daqui a pouco você põe o seu nome, põe o nome da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, netos e tudo mais. Vocês estão entendendo? Ontem eu comentava sobre alguém com a Má, a gente estava orando por essa pessoa, e de repente a Má deu um grito, falou assim, pastor, eu vou adotar essa pessoa. Falei, amém. Pastor, eu vou adotar essa pessoa. Ela está aqui do meu lado. Eu acho que eu não posso falar os nomes. Mas ela falou, pastora, eu vou adotar essa pessoa. Eu achei tão lindo isso. Às vezes ela adota, assim, pessoas que você, por exemplo, eu nem sabia, ela já tirou dinheiro, mais do dinheiro dela, que ela tinha tão pouco, mas foi lá para matar a fome de 2 crianças. Eu falo, olho para ela e falo, Má, mas como é que você vai fazer depois, assim? Às vezes a gente que é mãe fala assim, né? Ela fala assim, pastora, o Deus que me mandou fazer é Deus para suprir o restante, para trazer o restante. Eu acho isso tão impressionante, gente. Eu acho isso tão bonito. Quando você ouve Deus falar com você e você obedece. Mas pode acontecer de você obedecer e depois você volta atrás. Eu me lembro certa vez de um pastor contando para mim de alguém que voltou atrás, porque achou que era pesado demais. E ele falou, pastor, o inimigo usa essa pessoa, gasta com tudo que não presta. Irmãos, enquanto a gente não virar para a presença de Deus e buscar e orar, e dizer, Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E não tira mesmo, porque a Bíblia diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, gente, usa os seus lábios. Usa os seus lábios para Deus. A sua boca para Deus. Eu profetizo isso. Eu profetizo muito milagre chegando. Nós temos que usar a nossa língua. A nossa língua, gente, ela é usada. Mas eu ensino uma outra coisa, que não só precisamos orar pela nossa garganta, pelas nossas cordas vocais, pela nossa língua, mas nós temos que orar pela nossa mente. E muitas vezes é preciso fazer uma limpeza na nossa mente, através da palavra. Põe lá, mente, estuda tudo sobre mente, deixa Deus trabalhar. Quando eu estudei sobre os milagres de Jesus, eu falei, meu Deus, agora ninguém me segura mais. Por quê, pastor? Porque quando você estuda os milagres de Jesus, você traz para a sua vida. Vocês estão me entendendo? É isso. Tem alguns de vocês aqui que eu tenho vontade de olhar para vocês e pedir. Por quê, pastor? Porque 2 ou 3 aqui eu conheço a realidade. Mas eu quero que Deus trabalhe com vocês. Eu preciso que Deus trabalhe. Aconteceu algo ontem com uma pessoa que eu gosto demais da conta. Mas demais da conta. Meu Deus do céu. Como eu olho para essa pessoa, muitos e muitos anos. E essa pessoa passou por um acidente. E essa pessoa está passando um momento delicadíssimo com a perna. E é um milagre de Deus voltar ao normal, está sem trabalhar, devendo. E eu comecei a orar por ele, e eu comecei a ver a presença do mal. E se eu ver a presença do mal, eu fico desesperado. E eu mandei um áudio para ele. Falei, olha, falei outras coisas que eu não posso falar aqui. Mas eu disse assim para essa pessoa, manda a oferta da sua idade.
porque eu tenho fé. O resto a gente vai arrumando aos poucos. Mas eu tenho fé que Deus vai te arrumar. Eu tenho fé que eu ainda vou chegar na sua casa levando um milagre para você. Mas eu preciso colocar o seu nome na Torá de milagres, mas lá só entra dizimista e patrocinador. É o voto que eu fiz. Eu não quebro o voto, gente. Pode brigar comigo, pode falar de mim o que quiser, mas eu não vou quebrar meus votos. E aí, resultado. Hoje pela manhã, ele manda um áudio e o depósito da idade dele. E ele diz, está aí, pastor. Está aí o que você está me pedindo. Toda uma angústia, pastor, que só Deus sabe o que eu estou sentindo. A dor que eu estou sentindo é só Deus que sabe, mais ninguém. Entende, gente? E eu tenho certeza que eu vou testemunhar aqui para vocês. Se ele me permitir falar o nome dele, eu falo o nome dele, mas eu tenho que ter a permissão dele, a bênção dele. Mas eu tenho certeza que vai chegar coisas extraordinárias na vida dele. Então nós temos que confiar. É com a tua palavra que você diz, eu sou próspero. Eu sou próspero e eu ainda vou ser riquíssimo. E eu vou ser. Você fala assim, ó, eu sou muito próspero. E a riqueza já está a caminho. Há poder no que você fala. Não fala no que você vai ter, fala que você já tem. O mundo espiritual é isso. A tua mente, ela não entende isso. Ela entende quando você joga desse lado. Você tem que trabalhar com ela. Confiar. Confiar. Que você é Deus do ouro, ser filho e filha de Deus do ouro e da prata. Eu fiquei sabendo de uma menina que chegou para um pastor e falou, pastor, me adota nesse curso, porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, não. Deus só vai começar a te prosperar quando você aprender a se sacrificar. Vai vender alguma coisa, vai vender pão de queijo na praça, mas me traga esse dinheiro. Ela ficou muito triste com o pastor. Irmãos, sabe o que ele me ensinou? Que se ele começasse a adotar ela ia continuar dentro da casa dela, sem fazer nada, comendo lanche, comendo macarrão, comendo comida. Estou falando que é tudo que eu gosto, né? Ai, meu Deus. E ela não ia fazer nada para mudar. Ela saiu, deu suadinha, saiu, começou a vender as coisas, fez esse curso com ele, recebeu a unção e hoje é uma mulher muito próspera. E se um dia Deus permitiu, eu falo o nome aqui também. Deus quer ver atitude. Não é só oração. E chorar, pode parar de chorar, que Deus não está nem aí com o nosso choro, reclamação, tadinho de mim, tadinho deu, tadinho de mim, tadinho deu. Não. Oração é acompanhada de ação. Deus tem maravilhas para fazer na nossa vida. Sabe o que eu falei para esse menino hoje? Falei, meu filho, a sua idade não vai mudar a minha vida. A sua idade não vai mudar meu ministério. A sua idade vai mudar a tua vida. Porque eu sei para onde o teu nome vai. Eu sei a proteção que você vai receber. A multiplicação, a não ser que a pessoa faça coisa errada, até, tá, gente? Entender as coisas. Eu sei. Vocês acham que pegar a idade de um bebê de um real, que pode fazer pix de R$1, né, que eu saiba, você manda a oferta do bebê, vai mudar o ministério da senhora? Não. Vai mudar a vida dele, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é grande. O Senhor é grande. Por exemplo, eu estou vendo, o Senhor é forte.
O Senhor é maravilhoso. Eu ia falar alguma coisa que meu Deus falou para mim, para. Então eu tenho que parar. Meus amores, presta muita atenção nisso. Então hoje a gente falou sobre isso aqui, ó. Nós temos que tomar muito cuidado. Quando você enche a sua mente da palavra, do poder de Deus, você vai soltar o que é de Deus. Pastora, pode a oliveira, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Pode a oliveira dá o quê? Escreva aí, o que a oliveira dá? Qual o fruto da oliveira, você sabe? Não tem problema, mas diz que ela não sabe, não tem problema, mas a gente está aqui para aprender. Qual é o fruto que a oliveira dá? Ninguém sabe? Escreva aí. A oliveira que faz aquele óleo, o azeite. Como é que chama o fruto da oliveira? Azeitona, e você sabe, a Márcia acertou aqui e vocês também acertaram aí, né? Cris, Camila e Nilce, parabéns. Muito parabéns. Vamos lá, a Márcia acertou, palmas para Má, palmas para Camila, para Vanessa, para Nilce, para todo mundo. Pode uma oliveira dar figo? Pode uma figueira dar azeitona? Não. Pode de uma mesma fonte sair o que é ruim e sair o que é bom? Ou a gente é uma coisa ou a gente é outra. Então o que eu venho fortalecer a fé, a minha fé e a tua fé? E dizer, vamos nos encher de Deus. Vamos buscar esse Deus. Mas não deixa que o primeiro obstáculo me tire do propósito, me tire do caminho, e você também. Essa história de dizer, eu fui de Deus, agora não sou mais. Ou então eu deixei de Deus porque eu não aceitei aquele erro ali. Gente, o que Jesus tem a ver com isso? Não é? O que Jesus tem a ver com isso? Jesus não tem nada a ver com isso, não. Jesus é perfeito. A outra pergunta que vocês me fizeram, pastora, tem gente boa em tudo que é lugar? Claro, claro. Assim como tem gente que precisa de ajuda, claro. O que a Bíblia diz? Observa tudo, julga tudo, pega o que é bom. E o que não presta, deixa pra lá. E vamos seguir a vida, gente. Né, Cris, Camila? Vamos seguir a vida. Vamos seguir Jesus. Vamos dedicar o dízimo do nosso dia para Ele. Né? Vamos embora. Entenderam ou não? Então hoje nós aprendemos sobre o poder da mente e o poder da palavra. O poder da palavra. E quando a gente é perfeito, a gente procura melhorar a nossa língua, a Bíblia diz que quem age assim é perfeito. Você já pensou? Você já pensou um foguinho? Você pegar um palito de fósforo, uma bituca de cigarro, que você já viu, você não faz isso, mas você já viu. A pessoa joga numa mata, olha o que ela faz, gente. Olha o que o ser humano tem coragem de fazer, meu Pai do céu. Esse pedacinho de língua aqui é a mesma coisa, né? Você bota fogo aonde você chegar. Você bota fogo, você destrói a vida de pessoas. É por isso que quando alguém chegou para mim, esses tempos atrás, e disse para mim, pastor Solange, eu fiz isso e isso e isso contra a senhora. A senhora me perdoa? Eu falei, não perdoo, não. Vai limpar o meu nome por onde você passou. A pessoa pegou o telefone e começou a agir, segundo ela que testemunhou para mim, é que eu não posso falar o nome dela, não. Ela pegou o telefone e começou a agir. Aí depois ela voltou e disse, não fui eu que falei. Falaram para mim, mas não vou falar quem é. Irmãos, meu pai dizia uma coisa muito importante. Saia de perto desse tipo de gente.
Meu pai usava uma expressão meio feia, mas não é para machucar ninguém, é para ensinar. Meu pai dizia assim que porcos que se misturam, farelos comem. Se você andar com fofoqueiro, você vai ficar fofoqueiro. Se você andar com adúltero, você vai ficar adúltera. E eu também. Se nós andarmos com maledicente, nós vamos ficar maledicentes. Se você andar com invejoso, você vai ficar invejoso. Se eu e você andarmos, gente, com aqueles que disputam, nós vamos ficar como eles. Se eu e você andarmos com alguém que faz tudo para se aparecer, nós vamos ficar igual. É por isso que hoje a gente tem que escolher. A gente tem que saber com quem anda, com o que fala, o que ouve. Vocês estão me entendendo? A Bíblia diz, sai de perto de tudo isso. A Bíblia manda sair de perto de tudo isso. Não é, gente? Então, gente, me desculpe. Eu e você vamos ser primícias nessa terra. Não estou dizendo que sou perfeita, não. Não estou dizendo que vocês são perfeitos, não. Eu acho que nós estamos longe ainda disso. Mas eu creio que a gente pode melhorar e vai melhorar. Nós vamos melhorar. Só dessa palavra está entrando aqui agora, gente, ó, está entrando remédio, está entrando cura, ouça essa palavra depois em oração, está entrando libertação, está entrando mudança. Irmãos, palavra, oração, porque na oração está a adoração, está a glorificação, está a intercessão, está clamor, está tudo. E mais a sua oferta, a sua fidelidade a Deus, o seu dízimo lá na sua igreja, se você tem. Se não tem, manda para cá. Irmãos, muda uma vida. Muda uma vida. Agora, aquilo que eu ensino para quem é patrocinador desse ministério. Gente, eu estou aqui em oração por vocês, mas vocês têm que fazer a sua parte aí. Às vezes eu falo assim, patrocinador, ora comigo. 6 horas hoje, eu e o Camal estamos em oração. A gente fica até 9, 10 horas da noite. Ora com nós aqui, vamos embora. Nem que seja um cadinho, como diz o mineiro, um cadinho. Ora com a gente, vigia o tempo todo. Começa a ouvir o que edifica. Pastor, eu queria pedir para a senhora orar pelo meu namoro. O namoro está mais aberto que a estrada de Bagdá? Não tem como a pastora Solange impedir uma gravidez. Como que história é essa? Eu sou de Jesus e o negócio aí liberou geral? Não. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Meu namoro vai ser segundo Deus, pastora. Como alguém falou para mim, pastor, o meu namoro eu quero que seja segundo Cristo. E o meu namorado falou que se continuar assim ele vai me deixar. Mas já devia ter deixado, gente. Esse sujeito nunca te mereceu. Você é templo do Espírito Santo de Deus, filha. Não deixa não, não permite não. Porque o pecado que a gente comete, a gente passa como herança para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Tem que parar aqui. Tem que parar já. Queridos, essa história de pedir prova de amor, que decadência, que pobreza. A outra falou para mim, pastora Solange, a outra ficou brava comigo e falou, pastora Solange, meu corpo, minhas regras. Eu não sabia que a gente tinha corpo. Eu nunca soube disso, gente. Não sei por que está lastrando essa conversa. Que eu saiba, o meu corpo pertence a Deus. Que eu saiba. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Que eu saiba, a Bíblia diz que o corpo de uma mulher só pode pertencer ao seu marido. Estou errado, gente? Vocês vão deixar de me seguir a partir de hoje? A Bíblia diz que o corpo de um homem é a sua esposa. Não é que mulher não pode, homem pode. Homem não pode também não. E tem que ser um relacionamento segundo Deus, segundo a palavra. Sem mancha, sem mácula. Pastora, a Bíblia diz que um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo isso para Deus. Uma outra coisa que eu estava estudando que mexeu muito comigo. Eu quero terminar com isso.
A Bíblia diz, essa é forte, que tudo que sair da minha boca, um dia eu vou ter que prestar conta para Deus, e você também. Gente, vamos. Pelo amor de Deus, gente. Conforme a gente vai ouvindo a palavra, o negócio pega, né? É forte, não é? Mas olha aqui para mim. É para nos curar, é para nos libertar. O que a Márcia Paula está dizendo aqui? Eu dizia que eu ia ser dona do meu nariz. Coitada, está dizendo assim, coitada, eu não sou dono de nada. Não. Quando a gente passa a ser de Deus, de Jesus, é Ele que é o dono. É Ele que reina. O todo-arbítrio é dele. Você nasceu para morrer. O que é morrer, pastor? É não fazer a minha vontade e a tua. Pastor, a Bíblia diz que a apóstola Valnice, eu estava ouvindo ela esses dias no Instagram, ela falou assim, pode falar da Valnice? A Valnice está morta em Cristo Jesus. Morto não sente nada. Gente, o que vocês acham que o apóstolo Paulo quis dizer com esse versículo? Presta atenção. Não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Ai, pastor, está doendo demais hoje. É porque Jesus já possuiu todo o seu ser. Ele entendia que nada mais pertencia a ele, que ele não tinha mais direito a nada. Vocês entendem? Que é muito sério Deus na vida da gente. E que a gente não pode brincar mais não. Perguntaram para uma grande mulher de Deus. O que é temer a Deus? Ela disse. A outra falou assim, respeita. Tá certo, não está errado. Temer é conhecer. Temer é o saber. Temer temer é levar Deus a sério. Quando você leva Deus a sério, não tem luta que você não vença. Tá bom? Eu e você, tá? Essa palavra acima de tudo é para mim. Tá bom? Hoje eu estou gostando, porque estou respondendo algumas perguntas.